Seja bem-vindo ao nosso canal de ensino, Coen.Instituto de Ensino, o Ministério de Ensino aqui da Casa do Leão, onde a partir de Lisboa nós compartilhamos o Evangelho, compartilhamos aquilo que Deus tem nos ensinado, reproduzimos com você aí na sua casa e por isso eu quero te convidar a cooperar conosco. Curta esse vídeo, comente, deixe um comentário referente ao que você tem aprendido nessa série de aulas e, se possível, também encaminhe esse vídeo para alguém que precisa aprender um pouco mais das cartas de Paulo, ser edificado pela mensagem que Paulo tem apresentado nesse módulo que estamos estudando referente às cartas de Paulo na prisão. São 4 aulas, da qual essa é a terceira. Na primeira aula nós estudamos a carta escrita aos Efésios, a mensagem que Paulo mandou para aquela grande igreja na cidade de Éfeso, que veio a ser pastoreada por Timóteo. A segunda aula, a aula passada, que saiu na semana passada, nós estudamos, e você se lembra, da carta aos Filipenses, a igreja onde Paulo vê nascer a partir da conversão de Lídia. Quando Paulo estava preso, a palavra diz em Atos que ele adorava, as portas da igreja foram abertas, o carcereiro foi ganho. Então tem uma movimentação direta de Paulo naquela cidade da Macedônia chamada Filipos, que você pode visitar, hoje está no norte da Grécia. Nessa terceira aula nós estudaremos agora o livro, a carta aos Colossenses, 4 simples capítulos, onde nós vamos tentar entender qual era a mensagem principal do que Paulo queria, que Paulo desejava compartilhar com uma igreja que ainda não era tão importante como as que vimos anteriormente. A igreja de Colossos, ela nasce na cidade de Colosso. Aquela cidade, ela não era um ambiente culturalmente rico como era Corinto, que ficava na Caia, né, no sul da Grécia. Não era também financeiramente tão rica como Tessalônica, que estava na Macedônia, hoje norte da Grécia, mas Colosso era uma cidade importante porque fazia ligação de vários pontos e havia uma grande produção têxtil. Perto de Colosso, a 18 quilômetros, também está a cidade de Laodiceia, outra cidade importante, da qual, quando nós lemos a carta aos Colossenses, nós vemos uma menção a uma outra carta de Paulo, que porventura com o tempo foi extraviada, foi perdida. E ainda assim nós podemos crer que pela proximidade das cidades havia um intercâmbio dessas cartas. Provavelmente os indivíduos, os irmãos de Laodiceia, leram a carta aos Colossenses, assim como os colossenses vieram a ler a carta que foi enviada a Laodiceia. Mas o que nós temos, entretanto, de certeza, é aquilo que Paulo escreveu em Colossenses, da igreja que foi fundada por Epáfras. Paulo, no contexto dessa escrita, ele não tinha estado em Colosso, ele não conhecia diretamente. Por isso, se você tiver a sua Bíblia aberta, você pode ir no capítulo 1, verso 3, que já vai estar dizendo o seguinte: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Paulo faz uma introdução aqui à igreja de Colosso, aos Colossenses, com um conhecimento que ainda é por meio de outras fontes. Paulo não era uma fonte primária, ele não tinha estado naquela localidade, mas por meio do testemunho de outros irmãos, ele tinha a certeza de que era uma igreja que estava nascendo e estava crescendo muito bem. E aí nós podemos entender o seguinte: por mais que nós estejamos aqui ainda no meio do 1º século, que a igreja está começando a enfrentar algumas perseguições, da qual vai levar o martírio de Paulo e de Pedro em Roma, né? Na segunda prisão de Paulo em Roma, ele vai ser martirizado um pouquinho mais para frente. Nós vemos que havia um intercâmbio muito grande, principalmente por causa das estradas romanas, que eram um meio de globalização, era um meio de difusão comercial, e a igreja, para crescer, cresceu ao decorrer dessas estradas. E nós vemos que houve até, de certa maneira, para aquele contexto, facilitado pelas estradas, uma difusão do Evangelho, como não havia no contexto do Antigo Testamento com a mensagem de Deus. Claro que no Antigo Testamento o objetivo da mensagem era o povo de Israel. Não havia uma preocupação em difundi-la para outras nações, mas mesmo que houvesse, não seria tão fácil como foi no contexto de Paulo, o contexto do Segundo Templo, o contexto quando os romanos já governam toda aquela região. Então essa igreja de Colossos era uma igreja que ainda estava ganhando forma, que era liderada por Epáfras, possivelmente foi fundada quando Paulo estava por ali perto, estava em Éfeso, da qual vai originar um mover que vai levar à abertura de outras igrejas ao redor, ali da Ásia Menor. São igrejas que por acaso você pode encontrar menção a elas no livro do Apocalipse.
As igrejas a quais Jesus manda mensagem são igrejas que surgiram como consequência do que Paulo começou a estabelecer em Éfeso. Então nós entendemos que Colossenses talvez não seja a principal mensagem das cartas paulinas, mas ainda assim era uma igreja extremamente importante. E se você assistiu à primeira aula, você lembra de uma menção que eu fiz de que a carta aos Efésios evidencia uma maturidade teológica e espiritual de Paulo que provavelmente foi alcançada após a escritura da carta aos Colossenses. Nós não temos como ter certeza exatamente qual foi escrita primeiro, mas nós temos certeza de um ponto de vista teológico e literário de que Paulo amadureceu em Efésios temas que ele começou a apresentar em Colossenses. Então, se Efésios, dentro das cartas do cárcere, é a melhor carta para você entender o plano de salvação, a obra de redenção de Cristo, o processo de conversão, de mudança de mentalidade, a maneira mais superficial é com Colossenses. Então, tão bom quanto Efésios é a própria carta aos Colossenses. E nós vamos agora, nesses próximos minutos, discorrer esses 4 capítulos que Paulo se dedicou a apresentar a carta aos Colossenses. Primeira coisa que a gente tem que entender como um fato de curiosidade é assim, por que uma carta que perdurou por milênios foi relevante, tinha só 4 capítulos? Porque as cartas do cárcere de Paulo, né, como nós podemos olhar, e é o tema da próxima aula, a carta que Paulo enviou a Filemão é um único capítulo. Por que elas tinham capítulos tão pequenos? Porque o processo de escrita e de transporte, de envio de cartas era extremamente caro. Ninguém tinha acesso a cadernos como nós compramos no supermercado. Então, o fato de ter um manuscrito, né, o fato de ter um pergaminho ou alguma coisa para você escrever já é algo caro. E você poder custear o transporte para uma outra localidade de material que era uma fonte só, era uma escrita, não havia cópias, também tinha um custo. Então, nós olhamos a palavra de Deus e nós vemos principalmente no Novo Testamento, se os textos são curtos, se as cartas são curtas, não quer dizer que há pouca relevância. 4 capítulos talvez foi a quantia de papéis que Paulo tinha, a quantia de páginas que porventura ele tivesse. Mas mesmo assim, ele investiu tempo e recurso e conexões com as pessoas para fazê-las chegar na igreja de Colossos, naquele contexto de Laodiceia e de Colossenses. Então, primeiro ponto para nós entendermos que, para o contexto do Novo Testamento, brevidade não é sinônimo de pouca relevância. É sim o contrário, de uma relevância tão grande que mesmo com pouco recurso, Paulo esteve preocupado em mandar uma mensagem para aquela igreja. Colossenses capítulo 1, Paulo vai se apresentar como apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Timóteo, na escritura de Colossenses, que não foi na igreja de Colosso, foi provavelmente em Roma, ele já vai fazer uma menção a Timóteo, que estava com ele nessa viagem. Timóteo, que na segunda prisão de Paulo não estará, e Paulo enviará cartas a Timóteo, como mostra 2 Timóteo, provavelmente a última carta escrita por Paulo, Paulo ansiando com a vinda dele. Timóteo foi relevante para esse primeiro momento de Paulo, e Paulo vai escrever junto com ele em parceria. Então a escrita de Colossenses foi feita por Paulo juntamente com Timóteo, endereçada aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, nessa cidade onde nós vimos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça, um cumprimento dos gentios, e paz, um cumprimento dos judeus. Mais uma igreja que mostra essa efervescência entre aqueles que têm uma origem pagã, uma origem nos helenistas, uma origem de que não eram dos judeus, os gentios, os incircuncisados, e os próprios judeus convertidos ao cristianismo. Uma igreja culturalmente já efervescente, diferente talvez do que nós poderíamos encontrar dentro do contexto de Israel, onde eram judeus convertidos, ou de outras localidades que eram só gentios. Paulo, então, no primeiro capítulo, ele vai fazer uma exposição com ações de graças, fazendo menção daquilo que eu disse no verso 3º, de que ele ouviu falar da fé e do amor, ainda não tinham contato. Faz uma menção a Epáfras no verso 7º. E o importante do capítulo 1 está a partir do verso 13 até o verso 20. Então, olhe na sua Bíblia, Colossenses 1, 13 até o 20. Diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Essa é uma passagem muito famosa e já resume aquilo que Paulo vai apresentar
na carta aos Efésios? A redenção. O que é a redenção? O perdão dos pecados, que não era obtido pelo cumprimento da lei, não era obtido pelas obras humanas, mas sim pela graça de Deus. Então, se esse é um tema interessante, leia Colossenses e vá até Efésios que você vai ver uma ampliação dessa explicação. Por que isso aqui era importante para o contexto do judaísmo? Porque o perdão dos pecados dentro da lei de Moisés, ele era temporário. Eu pequei, ofereço um sacrifício, eu sou perdoado e depois eu volto a pecar. Obviamente que você está pensando, e faz muito sentido, em crer que também acontece conosco. Nós pecamos, somos perdoados e voltamos a pecar. Dentro de um processo de santificação, a nossa vida oscila entre pecar e buscar o perdão. Mas dentro de um processo de salvação, nós somos salvos apesar dos pecados que cometemos hoje e haveremos de cometer. Não que Deus os ignora, mas que Deus, na sua predestinação, nos escolheu para ser salvos e com a obra de Cristo nós temos acesso à salvação. Então a redenção é o perdão dos pecados, não por meio de sacrifícios de animais, mas como mostra o autor de Hebreus, de um único sacrifício, daquele que entrou uma última vez no Santos dos Santos e nos deu acesso. Então a obra de Cristo está muito bem exposta em um único versículo. 1 Colossenses 1,13. Seguindo no texto, 1,13 e 14, nós vamos até a partir do verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha soberania, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, todas que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Vamos entender um pouco melhor a passagem do 15 ao 20, tenha atenção na sua Bíblia. Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo está dizendo que a imagem, aquilo que é visível, do Deus que não se vê, é Cristo. É a mesma coisa que João vai tratar no seu evangelho e nas cartas. Aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que nós não podíamos ver, se tornou visível por Cristo. Aquilo que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam. O que antes não era visto, não era palpável, não era conhecido, se tornou a partir de Cristo. Pois Deus veio habitar entre os homens corporealmente, carnalmente. Então Jesus, aquele indivíduo que andou em Jerusalém, que andou na Judéia, na Galileia, ele é a imagem do Deus invisível, aquilo que é visto, aquilo que é a representação para nós do Deus que não podemos ver. O primogênito sobre toda a criação. E aqui, às vezes, é uma brecha interpretativa que se encontra para dizer que o Deus Pai criou o Cristo e que Cristo ele é relevante, mas menor em relevância em relação a Deus. Pois se eu olhar a passagem diretamente, me dá a impressão de que Cristo é o primogênito sobre toda a criação, de que Cristo foi o primeiro a ser criado. Isso é completamente errôneo, é completamente enganoso um pensamento desse. Pois se Cristo for o primogênito sobre toda a criação, ele deveria ser criado por Deus, mas nós não cremos assim. Primogênito, nesse contexto, não diz respeito àquele que primeiro é criado, ou o seu primeiro filho que nasceu, o seu primogênito, mas aquele que exerce a autoridade, porque você pode reparar que não é o primogênito na criação, em toda, é sobre toda a criação. Então a ideia aqui não é do primeiro a ter nascido, mas do primeiro a ter governo sobre os demais. Ele é o primeiro Gênesis, do qual há autoridade e nós replicamos essa autoridade. Cristo, como primogênito, é a fonte de onde provém a autoridade sobre toda a criação. Verso 16, pois neles foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. É o que João vai apresentar no seu primeiro capítulo do Evangelho também. Em Cristo havia vida, em Cristo existia a plenitude. Paulo está expondo isso então a partir do verso 5. Nós adiantamos ali, concluímos também vendo o verso 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a
plenitude. Então toda a plenitude da criação, daquilo que Deus tinha como excelência de sabedoria, estava em Cristo. Isso coloca Jesus com pé de igualdade com o próprio Deus Pai. Jesus como aquele que tem o poder sobre todas as coisas, não como um santo poderoso, como um Deus de segunda categoria, não, Jesus como prioritário. Vamos avançando no texto do primeiro capítulo, nós vemos ali a partir do 21 até o 23, Paulo dizendo: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Olha a ênfase. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, aquele que foi entregue no Calvário, que foi morto. Não era do Cristo do ponto de vista divino apenas, mas do ponto de vista humano que teve que morrer. Mediante a morte, para apresentá-los diante de Deus santo, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmados na fé. Paulo está apresentando a importância de recebermos a obra de Cristo e darmos continuidade em permanecermos fiéis a ela. Então, se você acha que você foi salvo, a tua resposta é permanecer santo, inculpável e livre de qualquer acusação, sabendo que Deus nos deu o acesso ao perdão dos pecados na sua obra de redenção, como está em 1,13. Mas ainda assim eu preciso ter um comportamento ajustado. Continuando no texto, nós vemos Paulo concluindo o primeiro capítulo com o trabalho pela igreja, fazendo um relato, do que acontece. O segundo capítulo, ele faz uma menção a Laodiceia: quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Aí nós temos já um outro indício daquele comentário de que Paulo não esteve presente em Colosso, assim como não esteve em Laodiceia, mas era uma igreja que crescia com muita influência do seu apostolado. Nós avançamos até o verso 8, preste atenção nele, se você puder, tome nota. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que isso nos traz de importância prática? Que toda aquela tradição do contexto de Paulo seja trazida pelos gregos ou pelos judeus, que não era baseada na palavra, era tido sim como filosofia vã e enganosa. Então, talvez um grego querendo trazer para o cristianismo um entendimento acerca de Zeus, alguma divindade, ou um judeu no meio de uma prática muito baseada no Talmud, que não tinha diretamente uma relevância bíblica para o levar para o entendimento da graça, Paulo está dizendo: olha, se contentem com Cristo, pois nele reside a plenitude. O que isso é importante para nós hoje? Eu tenho certeza que nas redes sociais você já viu ou teve acesso a inúmeras discussões a partir de pessoas mal intencionadas que tentam encontrar lacunas na Bíblia. Será que Eva foi a primeira esposa de Adão? Será que não houve uma esposa antes? Será que inúmeras suposições que a palavra de Deus não traz clareza e muito menos indícios? Então o que eu devo me contentar sabendo que essa daqui é a palavra usada por Deus? Deus inspirou homens a escrevê-la. Se eu tenho uma sabedoria de crer que a Bíblia é santa e as palavras que estão nela vieram de Deus, Cristo sendo a prioridade, eu não vou procurar informações em fontes aleatórias de tradições de homens que não creem em Cristo como a centralidade das Escrituras. Se nós quisermos encontrar heresias, nós podemos em qualquer versículo, porque não diz respeito tanto ao que está escrito, mas à má intenção do nosso coração. Então, para resumir, dentro das nossas igrejas atuais, da forma que nós fomos criados, talvez em outras denominações, nós temos que entender que o que provém do homem que não tem base na palavra é irrelevante. Pode ser muito bem intencionado e ajudar o nosso comportamento a ser aceito, mas é irrelevante, pois a centralidade é Cristo, onde habita toda a plenitude divina. Nós passamos assim então ao verso 16. Paulo está primeiro encorajando aquela igreja a rejeitar essas crenças, e no 16 ele aprofunda, exortando ainda mais, dizendo: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas e dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Paulo está dizendo, as práticas judaicas referentes à lei, elas eram sombra daquilo que veio a ser a graça. Então, nós deveríamos cumprir a lei
até que a graça fosse estabelecida, pois a sombra aponta para a existência de algo maior. A sombra não existe por si só, ela é uma projeção prévia de algo que haverá de ser estabelecido e é mais relevante. Se eu tivesse colocado diante dessas luzes alguma árvore ou algo parecido, e eu não olhasse para a árvore, mas ainda olhasse para as sombras, eu entenderia talvez que essas sombras são a totalidade do que era importante para o meu entendimento. Mas à medida que eu tenho a possibilidade de olhar para a árvore, eu entendo que as sombras foram relevantes para chamar a minha atenção e ajustar o meu comportamento relacional com a sombra. Mas a prioridade agora é a árvore. Paulo está dizendo que tudo que vocês viveram foi relevante. Entretanto, não tenho mais uma preocupação excessiva em praticá-los. Por quê? Porque vocês estão na graça. Vamos olhar para hoje em dia. Devemos guardar o sábado? Pela graça não. Mas se você quer guardar como um voto especial a Deus, você pode. Você não pode querer transformar isso numa doutrina aplicável às denominações cristãs. Se você não quer comer carne de porco como um voto pessoal a Deus, você pode. Você pode fazer o que você quiser. Como um voto pessoal a Deus, se for compatível com a moralidade do Evangelho. Você pode escolher não andar mais de carro, mas você não pode transformar a sua intenção de renúncia numa doutrina eclesiástica para que todos em todo tempo tenham que se enquadrar. Paulo está dizendo, fica descansado. Você quer comer carne de porco, você come. Se você não quiser, não coma, mas não tenha um peso de culpa por isso, porque a graça nos mostrou que isso tudo está à nossa disposição. Capítulo 2, então, de Colossenses. Nós avançamos agora para o capítulo 3. Tem uma mensagem muito importante a partir do capítulo 3, verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Nós ressuscitamos com Cristo quando nós recebemos o Evangelho, somos regenerados a um novo nascimento do nosso espírito. Ele passa a viver e predominar sobre a nossa alma e sobre a nossa carne e nós temos acesso à salvação. O que Cristo precisou sofrer e morrer no madeiro, nós temos acesso dentro de nós. Nós somos ressuscitados com Cristo. Quando somos batizados, nós temos a evidência pública daquilo que Deus colocou no nosso interior. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Então, qual é a ótica que você tem que ter referente à sua vida a partir de tê-la entregue a Cristo? Que por mais que o terreno passageiro seja importante, o prioritário está na eternidade. Nós devemos ter os nossos olhos também ajustados para o lugar onde nós haveremos de estar, não o lugar onde nós estamos atualmente. Verso 3, pois vocês morreram, e agora a sua vida está onde? Escondida. Onde? Com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Uma esperança do que haverá de acontecer conosco. Repare que Paulo ele não se preocupa em discutir trivialidades da vida, mas ajustar o nosso pensamento àquilo que é importante e que é eterno. Ainda mais porque Paulo não conhecia tanto a igreja para entrar em discussões muito detalhadas, como ele vai fazer nas cartas aos Coríntios, que era uma igreja que ele conhecia extremamente. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Isso é aplicável hoje a sua vida e a minha. A imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Vamos pular para o verso 8. Mas agora, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de seu Criador. E nós vemos o restante do capítulo, Paulo fazendo uma exortação sobre o comportamento que nós devemos ter. Então, pastor, uma vez salvo, sempre salvo. Esse pensamento, por mais que seja coerente, ele pode nos levar a uma má intenção do coração. Se eu creio que eu sou salvo, eu pratico as obras não porque eu preciso da salvação, mas porque eu preciso avançar em santificação e agradar a Deus. Imagina se você começa a servir o necessitado, você continua sendo salvo, mas para a sociedade é um bom testemunho de justiça social. Se você deixa as práticas pecaminosas, como o capítulo 3 nos mostra, e começa a praticar práticas santas, você vai estar evidenciando para a santidade que sua mente mudou, que antes você estava perdido no mundo e agora você está salvo em Deus. O testemunho seu é evidente. Não há maldade nenhuma em avançar em santificação cada vez mais, tendo a observância de não se tornar religioso.
No versículo 18, 19, 20 e 21, Paulo vai dar uma introdução do que ele expõe melhor no capítulo 5º e 6º de Efésios, sobre a responsabilidade da mulher, do marido, dos filhos, dos pais e dos próprios escravos. Assim nós chegamos então ao capítulo 4º, encerrando essa aula. Paulo já diz: Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Lembra que lá naquela carta de Efésios eu falei que a novidade de Paulo não era que a esposa deveria ser submissa ao marido, mas que o marido devia amá-la segundo o critério de Cristo pela igreja? Agora Paulo está dizendo para os senhores que eram donos, possuidores de seus servos, que eles deveriam ser justos. Então Paulo vai dizer que os servos devem ser obedientes. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, verso 22. E ele complementa, iniciando o capítulo 4º, dizendo: Senhores, aqueles que devem obediência a vocês, vocês também devem ser honestos em relação a eles. Pratiquem a justiça segundo o que é cobrado de vocês. Sejam justos e direitos com eles mesmos. Isso era uma inovação completa para aquele contexto, difícil de compreender, por isso a dureza da mensagem dele. O capítulo 4º continua, existe uma indicação de Paulo referente à prisão, que está lá no verso no 3º, pelo qual estou preso, então a prisão em Roma, que começa a ser evidente ali em Atos 28, um pouco antes no verso 2º, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. E por fim Paulo passa a fazer saudações finais a Tíquico, a Onésimo, a Aristarco, a Marcos, que era o primo de Barnabé, que vai ser relevante para o final do ministério dele, o próprio Epáfras, Lucas, quem o acompanhou e é o escritor do Evangelho segundo Lucas, é o escritor de Atos dos Apóstolos, quem traz uma mensagem, uma visão mais completa de tudo aquilo que foi vivido, tanto por Cristo no começo do seu ministério terreno, ressurreição e ascensão aos céus, como da própria movimentação da igreja em Atos. Lucas era um gentio, então, do Novo Testamento, o único que não era de origem judaica, mas era completamente fora da aliança de Deus no Antigo Testamento, foi Lucas que se converteu e acompanhou Paulo. Demas também, o Demas é aquele que está com ele na primeira prisão em Roma, mas vai o abandonar na segunda prisão. E aqui no verso 16, uma menção à carta a Laodiceia, que não aparece, e Paulo encerra escrito: Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Se Paulo faz questão de enfatizar que essa mensagem foi escrita a próprio punho, se deve supor que as outras não foram. Não que Paulo não fosse o autor, que para aquele contexto da antiguidade, autor não era o que escrevia, autor era aquele que produzia, que ditava no caso. Se Paulo escreveu de próprio punho, ele, por exemplo, a carta aos Romanos não foi escrita por ele, mas ainda assim ele é o autor. E assim se encerra a carta aos Colossenses, dessa igreja que teve uma certa relevância ao ponto de Paulo enviar 4 capítulos muito bem explicados referente a um início de uma vida cristã, da conversão, e eu te recomendo fortemente a lê-la na sua íntegra, se você pôde acompanhar conosco nessa aula. Vale a pena então voltar em mais detalhes na sua particularidade. E assim eu encerro essa aula te convidando para estar conosco na próxima semana, para encerrarmos o módulo definitivamente, o módulo a respeito das cartas da prisão escrito por Paulo durante sua primeira prisão em Roma. Então fique conosco até a semana que vem, tem mais vídeos na nossa playlist. Eu espero você terça-feira às 20 horas aqui no Coen Instituto de Ensino, o canal do Instituto de Ensino da Casa do Leão. Deus abençoe.